9h04, de volta com o TV Manaus desta sexta-feira, viu, gente? Tem muita gente achando que hoje é terça, né? Não, hoje é sexta-feira, 8 de março, Dia Internacional da Mulher. Mais uma vez, um beijo especial a todas as mulheres. Olha, você que sabe, tem acompanhado aí as primeiras medidas do governo Bolsonaro, acompanhou a decisão dele em relação à facilitação da posse de armas. E uma iniciativa aqui em Maceió muito interessante vai justamente capacitar aqueles que trabalham com avaliação psicológica em relação a isso, a posse, o porte de arma, que é muito amplo tudo isso, né? O curso acontece entre os dias 21 e 24 de março aqui na nossa capital. E para falar mais sobre essa iniciativa muito interessante, eu recebo aqui com muito prazer o Manuel Carvalho, ele que é psicólogo. Manuel, um prazer imenso reencontrá-lo, ainda mais para falar dessa ideia. A primeira pergunta que eu tenho que te fazer é justamente essa, né? Como é que surgiu essa ideia que é tão importante? Bom dia mais uma vez. Bom dia, Mauro. Bom dia a todos de casa, especialmente as mulheres, né? Exato. Dia 8 de março. Eu já trabalho com avaliação psicológica há mais de 14 anos, né? Inclusive supervisionando os colegas que hoje trabalham na avaliação, que a gente chama de avaliação de aptidão para o porte ou posse de arma de fogo. Perfeito. E isso já vem sido uma demanda de alguns colegas, não só aqui de Alagoas, mas de outros estados, solicitando uma capacitação mais específica para essa demanda. E aí, com esse decreto que foi publicado agora em janeiro pela presidência, a gente percebe que vai aumentar a demanda de cidadãos procurando, né, o posse. No momento, alterou o posse, né? Há estimativas que possam alterar alguma coisa relacionada ao porte também. Pelo menos a gente tem escutado os especialistas falando sobre isso. E aí a preocupação enquanto a ciência da psicologia, né? Como preparar os colegas profissionais da psicologia e futuros psicólogos acadêmicos para fazer uma avaliação com qualidade técnica, né, e científica, para que a gente possa, no mínimo, garantir para a sociedade que as pessoas que estão pedindo esse registro, que estão portando essas armas, elas tenham, no mínimo, as condições psicológicas para não trazer risco, né? Não só para ela, como para os terceiros, vizinhos, familiares, entre outros. Que bacana. Parabéns pela ideia, realmente é muito importante. O que você pode destacar para a gente como elemento básico para quem quer ter aí a posse de uma arma? Tá. Existem algumas normas, né, não só do Conselho Federal de Psicologia, mas da própria Polícia Federal, sim, onde a grande maioria das pessoas que vão pedir o porte, até para praticar tiros, armeiros, eles precisam ter alguns critérios, né? Dentro dos critérios da psicologia, existem alguns estudos que apontam alguns indicadores psicológicos que são favoráveis àquelas pessoas portarem arma, como, por exemplo, uma baixa impulsividade, uma baixa agressividade, a capacidade de se adaptar às normas e às regras, né? Imagina uma pessoa que não tem esse controle emocional, essa impulsividade com a mesma arma em casa, e na hora que ele tiver, que é muito comum, né, um desconforto, né, uma chateação com o vizinho, ele não age impulsivamente e pega aquela arma. Então, a avaliação psicológica, que a gente chama que ela é de indicação ou de contraindicação, parecida até com a que acontece no trânsito, só que com outros critérios avaliativos, ela tem o objetivo principal de a gente tentar diminuir o risco dessas pessoas que querem portar arma, ter a sua posse de arma, elas possam trazer num momento que elas têm algum descontrole, alguma chateação ou até alguma perturbação emocional. A arma, ela é um instrumento que, se estiver na mão de pessoas erradas, elas podem trazer grandes prejuízos, né? E a gente tem visto isso já ao longo desses anos, a violência urbana que a gente vivencia. É verdade. Ontem nós tivemos até um caso, salvo engano, no interior de São Paulo, justamente isso que você acaba de dizer, né? Uma discussão no trânsito que terminou um jovem matando uma outra pessoa, assim, de forma... E é bom lembrar que nem sempre são pessoas que são doentes emocionalmente, ou são pessoas, vamos dizer assim, ruins, né? Mas pode ser que num momento de um impulso, de descontrole emocional que ela esteja, ela possa ter um ato que pode alterar a vida dela por o resto da vida ou até a vida de terceiros. E é importante, a avaliação, o objetivo dela não é avaliar se a pessoa, entre aspas, é louca, ela tem transtornos emocionais. Mas se, inclusive, uma pessoa comum, um cidadão que, entre aspas, que consegue se adaptar, que consegue ser produtivo, né, do ponto de vista da sociedade, mas se ele está, no momento hoje, apto para ter um registro ou um porte de arma de fogo. Porque qualquer um de nós podemos estar num momento emocional, né, de vulnerabilidade que naquele momento não é indicado. E a avaliação psicológica, ela tenta trazer, dentro dos limites, né, da ciência da psicologia, uma maior garantia para quem quer ter a arma,
que eu costumo dizer, não é um direito ter a arma, né? É uma concessão. O Estado está concedendo você um direito ter a arma ou o registro da arma, porque ela entende que você precisa e que você tem, no mínimo, os requisitos que ele exige para que você não traga risco para os demais. Então, a avaliação psicológica, principalmente, ela tem esse objetivo. Fundamental. Vamos falar, então, como é que faz para participar? Quem quiser, aí tenho certeza que quem está em casa está super interessado. Fique à vontade. O curso ele é privativo para profissionais da área da psicologia e acadêmicos sem fim de curso. Então, eu vou passar o meu telefone, que eu acho que é mais fácil o contato, é o 829-9609-8426. Eu vou repetir, 829-9609-8426. Entre em contato conosco. A capacitação ela vai acontecer dias 21 a 24 de março. E o foco dessa capacitação vai ser os instrumentais hoje mais utilizados pelos colegas para fazer essa avaliação de aptidão para o porte e registro de arma de fogo. Então, é muito importante que os colegas que queiram atuar, vai ser uma demanda crescente, né? Pelo que nós estamos percebendo, a política do atual governo vai ser realmente flexibilizar e facilitar ainda mais o posse e o porte de arma. Então, mais pessoas terão, né, essa concessão e a gente precisa pensar nos riscos que isso pode trazer para a sociedade. Então, do ponto de vista da ciência da psicologia, o nosso principal papel é alertar sobre a violência, sobre os indicadores e também fazer um trabalho bem feito na avaliação para conceder, através da Polícia Federal, esse registro, esse porte de arma. Muito legal a iniciativa, fiquei super feliz quando eu soube de manhã que tinha marcado contigo. E a gente tem que falar também da tua capacidade, né, Manuel? A gente não pode deixar isso de lado. A gente vê até pela extensão, pela maneira como você se coloca e tudo que você tem feito ao longo dos anos. É um curso denso, né? Do dia 21 ao dia 24. Realmente é trabalho sério, trabalho bem feito. E ele vai ter uma parte que a gente chama EAD, né? Da empresa que eu represento, a Visos, que ela está desenvolvendo uma plataforma EAD, que ele não vai terminar no dia 24. A gente vai fazer supervisões EAD na parte de escrita de documento, da correção dos instrumentos e a supervisão do colega quando ele estiver fazendo também a prática já da avaliação. Que o objetivo, eu sou também do Conselho Regional de Psicologia, presido hoje a Comissão de Ética, a gente sabe o quanto é importante um trabalho ser bem feito, não só do ponto de vista técnico, mas do ponto de vista ético, para que a gente possa também levar uma grande contribuição para a sociedade enquanto ciência da psicologia. Normalmente, Manuel, até aproveitar aqui, alongar só um pouquinho aqui a entrevista, até te peço desculpas por isso, porque eu sei que você está com a agenda apertada, mas normalmente a gente tem visto aí casos de pessoas que conseguem o porte de arma, aí a gente já está falando de uma outra questão que não tem nada a ver com o curso em si, né? E aí acabam utilizando, como você bem coloca, de uma forma que chega até às vezes a assustar, né? Você teme isso de alguma forma? Sim, e uma das preocupações que nós temos é o prazo, né, da aptidão. Ou seja, vai ser feita uma avaliação psicológica. Hoje, a instrução normativa ela fala de 3 anos, da Polícia Federal. Sim. O decreto ele trouxe que o posse vai ser reavaliado a cada 10 anos. Não há como, por mais bem feito que seja o processo avaliativo, né, por mais que o profissional ele utilize as técnicas, os métodos mais indicados hoje, não tem como a gente predizer um comportamento do indivíduo durante 10 anos. Então, o que é que pode acontecer? No momento da avaliação, o indivíduo estava apto, né, passou pela avaliação, acredito que uma avaliação rigorosa, né, com os critérios que se exigem. Por isso que o Conselho também existe, para quando não houver essas avaliações com rigor, aquele profissional seja punido. Mas, por mais bem feito que seja a avaliação, daqui a 3, 4 anos, pode acontecer situações onde aquela pessoa ela entre num estágio de vulnerabilidade, de adoecimento, e é muito importante que a sociedade participe. E aí, quando eu digo sociedade, é os familiares, é os amigos. Perceba, olha, o indivíduo, esse meu familiar, ele tem, mas ele está num momento que está trazendo risco. E ele procure profissionais de saúde mental, inclusive, se for o caso, autoridades, para que a gente possa tentar diminuir o risco, né? Hoje, quando houve o Estatuto do Desarmamento, estava verificando uma pesquisa agora recente, houve uma diminuição de homicídios com arma de fogo. Então, quanto mais pessoas estiverem com arma, esse é o entendimento que eu tenho quanto indivíduo, maior o risco de essas armas serem utilizadas de uma forma inadequada, né? Trazendo risco até o suicídio mesmo, né? Tem pessoas que querem o registro, o porte de arma, para dar fim à sua vida. Exato. E aí o profissional de saúde mental, o profissional de psicologia, ele está ali para investigar isso. Mas é importante também saber que esses prazos muito longos, eles diminuem a capacidade de prognóstico da avaliação. É como no trânsito. Eu sou um grande crítico hoje de como a avaliação psicológica é feita no trânsito. O cidadão comum, que não é motorista profissional, ele passa uma única vez pela avaliação psicológica.
E o nosso normativo da CONTRAN, do DETRAN, ele diz que aquela única avaliação que pode ter sido feita quando ele tinha 18 anos, normalmente, do ponto de vista legal, ele está apto psicologicamente para o resto da vida para dirigir. Já pensou? Né? Manuel, muito obrigado pela presença. Só para a gente encerrar, repita, por favor, o telefone para as pessoas entrarem em contato e participarem dessa iniciativa tão bacana. O telefone é 829-9609-8426. Eu agradeço a oportunidade e mostrar que a psicologia está também ao dispor da sociedade para que a gente faça um diálogo, discussões sobre as principais mudanças que estão acontecendo no nosso país e principalmente relacionadas aos grandes problemas que as cidades vivenciam, entre elas a violência. É verdade. Muito bem, gente, vamos fazer o seguinte, a gente vai ver agora, enquanto eu me despeço aqui do Manuel, uma matéria feita pelo Fernando Palmeira, mostrando aí uma iniciativa do Ministério Público do Trabalho em relação a tudo que a gente sabe que está acontecendo no bairro do Pinheiro. Veja a reportagem. O Ministério Público do Trabalho, 19ª Região, reúne em Maceió as empresas oficiais que prestam serviço à parte alta da cidade, especialmente no Pinheiro. A exemplo de Casal, Eletrobras, Distribuição Alagoas e Algás. Querem saber como está o sistema de desligamento, principalmente para o que eles vão deixar ou já deixaram seus imóveis. E também com relação aos prejuízos dos empreendedores, dos comerciantes locais, dos empresários e também e principalmente dos trabalhadores. O Ministério Público do Trabalho tem sido um grande apoiador da nossa causa, né? Hoje, através dessa reunião, a gente está conseguindo, e a gente espera, na verdade, obter das concessionárias uma política diferenciada de corte de energia, de água e de gás, porque o custo fixo dos empresários permanece alto e o faturamento caiu muito, em alguns casos até 70%. E as pessoas não estão conseguindo honrar seus compromissos com as contas de energia, de água e de gás. Então a gente espera das concessionárias uma política diferenciada de corte e também de renegociação de dívidas nesse momento muito difícil que o bairro está enfrentando. Nesse momento dramático da população do Pinheiro e até adjacências, muitos empreendimentos com certeza fechando as portas e a situação também dos empregados é dramática. O Ministério Público do Trabalho está preocupado com isso. Para ter emprego, tem que ter empresa. Né? Se as empresas fecharem, a gente vai ter o risco de 39 mil empregos que são gerados no bairro sumirem. Então, hoje, o esforço do Ministério Público do Trabalho, o esforço da nossa associação dos empreendedores no bairro do Pinheiro é justamente conseguir uma política diferenciada para evitar cortes e também para negociar e renegociar dívidas num prazo diferenciado, para que a gente consiga superar esse momento difícil e, quem sabe, retomar as atividades no patamar que era antes. Todas as entidades e instituições provocadas pelo Ministério Público têm reagido de forma muito rápida, solícita e humanitária também. A gente sabe que elas giram em torno de lucro, mas num momento como esse, que envolve uma situação, né, que aflige a todos, não só os moradores do bairro, esse ofício, por exemplo, foi enviado semana passada, antes do Carnaval, e todas estão aqui presentes. Aquela reunião da Casa da Indústria também oficiei com um dia, 4 dias depois, com um fim de semana no meio, teve todo aquele pessoal. Então a gente está tendo uma receptividade muito grande com relação a chamar o problema para a sociedade alagoana como um todo. Qual a principal preocupação do Ministério Público do Trabalho? O foco do Ministério do Trabalho é a manutenção da relação de emprego, porque é essa a nossa função constitucional, a ordem jurídica trabalhista. Mas sempre quando a gente atua por sermos uma instituição eminentemente social, a gente termina atingindo também reflexivamente a comunidade. Que bom, se atua com relação às escolas, atinge também as famílias, a comunidade ao redor. Se trabalha para manter o emprego, né, favorece também as atividades comerciais no local e a comunidade como um todo recebe aquela atuação positiva. Quantos representantes do Ministério Público do Trabalho nesse momento estão à frente dessas ações? A ação está sendo desenvolvida a partir de um expediente promocional instaurado por mim no começo do mês e levado ao colegiado local, né, em reunião de membros, e está sob a minha coordenação. O que é que o senhor gostaria de dizer para a comunidade, principalmente esses que estão vivendo esse drama? Eu digo que existe o Ministério Público como estadual, o Ministério Público Federal, e todos nós estamos atentos ao que está ocorrendo. A população não se sinta desprotegida, né? Todos que estão envolvidos aqui estão com o mesmo intento,
né, de medidas, ainda que precárias ou paliativas neste momento, mas até que saia o laudo e se possa responsabilizar alguém, o Ministério Público do Trabalho estará atento. De portas abertas para atender qualquer demanda daquele que se sentir indiscriminadamente prejudicado. Sim, no que pertine à nossa atuação específica, sim. Tá aí, mais uma vez, obrigado ao Fernando Palmeira, e nós vamos voltar ao vivo com o nosso querido Viderlan Araújo. Volto com você, Viderlan. Neste momento, darão entrada pela primeira vez no 59º Batalhão de Infantaria Motorizado. Beleza, Mauro Vedequim, nós estamos ao vivo aqui de volta da parte alta da capital alagoana do 59º Batalhão de Infantaria Motorizada, quando neste exato momento, comemorando 180 anos de existência, realiza a incorporação do novo contingente de soldados do Exército na capital alagoana. Novos soldados sendo integrados à corporação agora do Exército Brasileiro. O 59º Batalhão de Infantaria Motorizado está realizando neste exato momento essa solenidade de transcurso de 180 anos de criação do batalhão, que foi inclusive ocorrido no último dia 28 de fevereiro, e a incorporação do novo contingente do efetivo variável do ano de 2019, quando 220 novos soldados farão a entrada solene pelo Portão das Armas do 59º. O Portão das Armas, esse é o portão principal, em que 220 novos soldados, fazendo parte aí desse quadro agora incorporado aqui ao Exército Brasileiro. A incorporação é o ato de inclusão do conscrito em uma organização militar das Forças Armadas. A partir dessa etapa, os primeiros dias destinam-se a familiarizar o recruta com a rotina e com as práticas comuns ao ambiente militar. Neste período, o jovem inicia a prática controlada de atividades físicas, adquire noções de hierarquia, disciplina e civismo, habitua-se aos horários e, sobretudo, começa a desenvolver um saudável espírito de camaradagem, típico do cotidiano dos quartéis. O 59º Batalhão de Infantaria Motorizado recebeu no período de janeiro a fevereiro centenas de jovens que se alistaram para a seleção complementar. Na ocasião foram realizadas diversas atividades, tais como as revisões médicas, odontológicas, entrevistas, verificação de aptidão física e testes de habilidades com a finalidade de incorporar os soldados que prestarão o serviço militar inicial. Quando chegamos ao local, o coronel comandante Cláudio Gadelha, ele que é responsável pelo 59º Batalhão de Infantaria Motorizada, participando do início desta solenidade, convocando os conscritos, os novos soldados também, esses que foram aprovados numa bateria de testes para integrar o Exército Brasileiro, esses que agora formam o Exército Brasileiro de forma oficial. Muitas famílias presentes aqui no 59º Batalhão de Infantaria Motorizada, e registrando esse momento, que para muitos representa um sonho, que para muitos representa a realização familiar, que tem um papel relevante na formação do caráter, no perfil de um ser humano, principalmente desses jovens que passarão pelo menos aqui em média de 8 a 9 meses, na menor das hipóteses que nós podemos classificar para os nossos telespectadores, por essa condição em estar servindo as Forças Armadas, em estar servindo o Exército Brasileiro. Nesse momento uma marcha oficial é feita para a entrada oficial também dos novos soldados, 220 no total, que fazem parte daqui para frente do Exército Brasileiro, esses integrados agora em 2019, em alusão aos 180 anos de existência do 59º Batalhão de Infantaria Motorizada aqui em Maceió. Imagens do Chico Nogueira, com essa movimentação aqui direto do quartel do Exército, no bairro do Farol. Eu volto com você nos estúdios, registrando o início desta solenidade ao vivo aqui na programação da TV Mar, no programa TV Mar News. É com você, Mauro. Obrigado ao Viderlan Araújo. É uma imagem que a gente não está acostumado a ver. Agradeço mais uma vez ao Viderlan Araújo. Se der para voltar lá na imagem, realmente, como o Viderlan muito bem coloca, é um sonho para muitos brasileiros. A esses jovens que agora chegam aí pela primeira vez ao Exército Brasileiro. Boa sorte a todos. Um trabalho fundamental. Muita gente questiona o trabalho do Exército, das Forças Armadas, mas sem dúvida nenhuma é um trabalho excepcional quando a gente olha para a defesa do nosso território.
Tem como virar a câmera lá para a banda? Acho que não tem, né? O Chico deve estar de um jeito ali que ele não consegue mudar a câmera. Mas felicidades aí aos jovens. Vamos ver então como é que está o trânsito na manhã desta sexta-feira, dia 8 de março, Dia Internacional das Lindas, das Mulheres. Vamos ver o trânsito? Hoje de manhã, Fernandes Lima estava com muito problema, semáforos apagados. Eu tenho aqui um mosaico para você que acompanha o TV Manaus na manhã desta sexta-feira. Tem imagens aí da altura da Fernandes Lima, do Palato Farol. Eu recebo a informação agora que o semáforo já foi religado. Tem também imagem à direita do seu vídeo aí na parte alta da Avenida Eterna Amélia Rosa, embaixo a Sandoval Arrochelas, ali dando uma olhadinha no mar da nossa querida Maceió. Muita informação para você já na reta final. Hoje, excepcionalmente, começamos um pouquinho mais tarde. Só esse MTT que precisa acertar o horário, né? Que um relógio está 9h20, 9h25, 9h25, 9h26. Mas quem não perde horário é o Alexandre Lino. Esse não falha. E ontem, pela quarta vez seguida, o clássico das multidões terminou assim, ó, 0-0. E vou ser muito sincero com você, torcedor do CSA. O CSA vai começar o Campeonato Brasileiro na Série A e precisa melhorar. Não sei se o Lino concorda comigo. Muito bom dia ao inoxidável Alexandre Lino, que resistente. Vai para lá, vem para cá, mas está sempre como relógio suíço. O pessoal da SMTT tem que tentar seguir o exemplo, né? Pelo amor de né? Deus, né? Pelo amor de Deus, eu não entendo isso. Deixar a principal via de trânsito de Maceió sem acompanhamento de agentes com os sinais intermitentes, tenso, muito tenso. Perigo. Mas final de tarde é canetinha na porta das escolas. Você sabe como é que é, né? Sei. Vamos embora? Bora. Futebol. Ontem, sabe que hora que eu cheguei em casa? É que a gente está falando de horário? Imagino. 2h30 da manhã, porque devido ao clássico das multidões. E eu estava na torcida do Galo da Praia, do Clube de Regatas Brasil, e acompanhei de perto o jogo do CSA com o CRB. E vi um jogo feio, de poucas oportunidades, os goleiros não trabalharam muito. E muitos, mas muitos mesmos, erros de passe. E a conclusão dos ataques deixando a dever. Jogo triste, tenso, 0-0. Pela primeira vez na história, 4 jogos seguidos em 0-0. Está aqui na telinha, mais do mesmo. Quarta vez seguida, Trapichão ontem com um bom público, mas até se esperava um público menor, porque volta de feriado, sim, volta de carnaval, 9h30 da noite, a torcida do CRB, por exemplo, só poderia sair de campo 40 minutos depois do time do CSA sair. E, na verdade, quem estava dentro do estádio só saiu 1 hora depois. Essa é a verdade, já com refletores desligados, elenco, o pessoal já nos vestiários, já coletivas e a torcida lá. Mas ontem o CSA estreou um monte de gente nova e, com exceção acho que do Apodi, que correu bastante, Carlinhos não está rendendo, não está rendendo. Espero que melhore. Se esperava muito mais aí do CSA, porque o CSA é o time que está na Série A. A gente tem que lembrar isso ao nosso público. Se cobra mais hoje do CSA do que se sem cobra dúvida mais do CRB. Ah, não, tem que cobrar do mesmo jeito, Lino. São dois grandes. Não. Neste momento, neste ano, em exceção, o CSA está na Série A. O CSA tem um elenco mais caro. O CSA vai ter mais recursos para fazer contratações mais valiosas. Então, tem que afinar o taco e botar a bola para dentro. Aí o Marcelo Cabo, tem aí uma telinha separada, vem criticar mais uma vez a arbitragem. A desculpa do outro clássico foi que era o gramado.
O gramado deu uma melhorada. Ainda tem alguns bancos de areia, poucos, bem menos do que no último clássico. Aí ele agora arrumou a culpa do árbitro. Não pode culpar o árbitro. Não pode culpar o árbitro, porque se fosse para culpar o árbitro, o Apodi era para ter sido amarelado na primeira entrada dura, assim que começou o jogo. No comecinho mesmo. Ele deu uma rasgada, como se diz no popular. A lá Apodi mesmo. E não teve cartão amarelo. O pênalti, um deles foi pênalti. Mas a gente já está acostumado com a arbitragem. A arbitragem erra e acerta, acerta e erra. Eu estou falando aqui de um lance que o árbitro errou em favor do CSA. Mas um pênalti é mais valioso. Realmente um pênalti é mais valioso, mas não pode ser desculpa sempre, desculpa sempre, desculpa. Entendeu? A gente tem uma palavrinha do Marcelo Cabo, mas também tem uma palavrinha do Roberto Fernandes para a torcida regatiana. Está aqui, o CRB ficou no pecado do último passe. A quantidade de vezes que o Maílson tropeçou na bola ontem é algo incrível. Chama muita atenção como jogador profissional. Estava parecendo aqueles peladeiros de jogo de casados versus solteiros. Parece que passou o carnaval na farra. E não foi concentrado. E o Zé Carlos, mais uma vez, promovendo espetáculos de MMA dentro das quatro linhas. A torcida dá bronca com o Zé Carlos e a torcida pediu para o Zé Carlos entrar, pediu para o Maílson sair e o Zé Carlos entrar. E quando o Zé Carlos entrou, nada produziu, só provocações, empurrões, confusões. A torcida está ficando de cabeça quente com essa postura do jogador Zé Carlos. E o Ferrugem, chegava lá e no último passe deixava a dever. Mas no Canal Esporte a gente aprofunda mais isso aí, até porque o final de semana também tem clássicos, futebol paulista, futebol carioca. Aí a gente vai acompanhar um pouquinho melhor, falar um pouquinho mais no Canal Esportes. Maravilha. Vamos lá? Vamos lá? 8 de março hoje. 8 de março, um beijo especial mais uma vez a todas as mulheres. E na segunda-feira estaremos de volta a partir das 8h30 da manhã com mais uma edição do TV Manaus. Muito obrigado pela sua companhia. Continue aí com a nossa programação. Afinal de contas, vem aí uma linda mulher. Mara Almeida. E o Bem Assim. Um beijo para todas as mulheres da minha vida, das que trabalham comigo, das que estudam comigo, das que convivem comigo. Minha mãe, minha esposa, minha filha. Um beijo para todas as mulheres. Sem vocês, não somos nada. Nada. E quero também aproveitar rapidinho, um beijo para a Fábia Andrei, a esposa do Márcio Andrei, que está aí acompanhando o nosso programa. Beijo para vocês. Tchau. Sobe a letrinha. Bom final de semana.